Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 26. Capítulo 187. Isso provavelmente é tudo que eu sei. Boruto gaguejou tudo o que sabia. Não havia um motivo específico. Ele simplesmente achou aquele jovem, um mini-pai à sua frente, tão bonito, tão descolado e incrivelmente acessível. E assim, inconscientemente, ele revelou tudo o que sabia. Naruto assentiu levemente com a cabeça. Ele agora entendia o propósito da viagem no tempo de Boruto e do Sasuke adulto, protegê-lo. Na verdade, Naruto sabia que não precisava da proteção deles. Ele estava até bastante ansioso para enfrentar o Otsutsuki Urashiki. Não havia nenhum Urashiki na arena de duelos, e o único membro do clã Otsutsuki que podia ser desafiado era a chefe final, Kaguya Otsutsuki. Quanto a Goromo Otsutsuki, ele era apenas um guia, não um parceiro de treino. Talvez o sistema simplesmente não estivesse finalizado e partidas 1 contra 1 ainda não fossem possíveis. Urashiki chega em alguns dias? Otsutsuki Urashiki? Eu o encontrarei quando chegar a hora. Vou te esperar bem na rua principal de Konoha. Naruto esperava que fosse um confronto de titãs, não algo com um nível de dificuldade comparável a intimidar uma criança do jardim de infância. Isso seria muito chato. Seus pensamentos se voltaram para Boruto, que estava à sua frente. Ele ponderou por um instante. Vou te chamar de Boruto. Ele nunca tinha sido pai em nenhuma de suas vidas e agora, de repente, tinha um filho que tinha quase a mesma idade que ele. Como é que se explica isso? Quanto a você, pode me chamar de tio. Embora o garoto tivesse o mesmo sangue, ele não era seu filho biológico, mas sim filho do Naruto de outro mundo. As idades eram semelhantes, mas a hierarquia adequada precisava ser mantida. Tio? Sim. O olhar inquisitivo de Naruto desapareceu completamente, substituído por um sorriso tranquilo. Não se preocupe, eu vou cuidar de você até o Urashiki chegar daqui a alguns dias. Instantaneamente a atmosfera gélida entre os dois derreteu, trazendo consigo um calor primaveril. O sorriso de Naruto era tão brilhante quanto o sol, aquecendo o coração de Boruto. Ok. Boruto ficou satisfeito. O objetivo de Sasuke-sensei era ficar perto do pai e protegê-lo, e agora ele estava ficando perto do seu mini-pai. Ótimo. Você deve estar curioso sobre Konoha nesta época, não é? Vou te levar para um passeio agora. Naruto se virou, convidando-o implicitamente a segui-lo. O rosto de Boruto se iluminou com um sorriso feliz, e ele seguiu alegremente. Chegando. Essa foi a primeira vez que ele vagou sem rumo com o pai por diversão, mesmo que seja apenas o mini-pai dele. Naruto levou Boruto para conhecer a Konoha desta era, enquanto também fazia perguntas sutis sobre o desenvolvimento futuro da cidade. Num futuro próximo, coisas como televisões e trens elétricos surgiriam, em conformidade com as leis do desenvolvimento tecnológico. No meio da excursão, Naruto levou Boruto à loja de pílulas do Garanhão e comprou 100 pílulas do Garanhão vermelhas e 100 azuis para cada um. É assim que Naruto é generoso. Afinal, este era o filho dele de outro mundo. Finalmente, os dois chegaram à sede da raiz. Onde é isso? Boruto olhou para o prédio um tanto sombrio com curiosidade. Ele havia explorado toda Konoha em sua vida passada. Por que nunca tinha visto um lugar como este? Naruto explicou. Eu sou o líder da raiz, lembra? Este é o quartel-general da raiz. Os dois nem sequer tinham chegado à entrada quando... Voxas! 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 Dezenas de sombras saltaram de dentro e se alinharam perfeitamente à frente deles. Lorde Naruto. Num instante, o rugido sacudiu os céus. Dispersem-se, dispersem-se. Voltem ao trabalho. Quantas vezes eu já disse para vocês não se preocuparem com essa formalidade? Sim, Lorde Naruto. Ao ver isso, Boruto lançou um olhar furtivo para Naruto. Mini papai é muito legal. Ele não fazia ideia de que seu pai era tão legal quando era jovem. Mas, por que papai se tornou daquele jeito no futuro? Uma enorme interrogação tomou conta de sua pequena mente. Ah, certo. Tanuki e Tatsuma. Naruto chamou 2 dos membros. Vocês dois cada um leve um esquadrão e vão até o fundo do Mar do Leste para procurar um artefato antigo. Naruto imediatamente designou a missão. Com o easter egg em jogo, Naruto temia não conseguir dormir se não o recuperasse. Sim, Lorde Naruto. Os dois acataram a ordem e desapareceram num instante. Observando as equipes distantes, Naruto só podia esperar por boas notícias. Espere, isso não é suficiente. Pensando que já fazia um tempo que suas bestas invocadas não se exercitavam, Naruto disse a Boruto para se afastar. Boruto, dê um passo para trás. O que foi? Boruto estava confuso. Um grandalhão está prestes a aparecer. Com isso, Naruto mordeu a ponta do dedo. Jutsu de invocação. Bum, tum. Uma enorme coluna de fumaça branca surgiu repentinamente, espalhando-se por toda parte e cobrindo toda a área. Então, Boruto percebeu que algum tipo de objeto gigantesco havia aparecido à sua frente. Ele não conseguia vê-lo por causa da fumaça. Quando a fumaça se dissipou, Boruto finalmente viu que estava diante dele. Ele esticou o pescoço para olhar para cima, mas a coisa era tão enorme quanto uma pequena montanha, impedindo-o de ver o topo. Mas ele pôde confirmar uma coisa. Era um sapo? Não é um sapo do Monte Myobuku? Naruto, para que você precisa de mim? Gamabunta fumava um enorme cachimbo. Ele examinou os arredores, não viu inimigos e, por fim, olhou para a pequena figura no chão. Naruto franziu ligeiramente a testa com um olhar ameaçador. Gamabunta interrompeu o movimento de fumar. Irmãozão Naruto, o que você quer comigo? Boruto ficou estupefato. Esse sapo é tão submisso? Seria este o valente e honrado sapo do Monte Myobuku que ele conhecia? Naruto ficou muito satisfeito com o título. Gamabunta, estou designando uma tarefa para o seu clã de sapos. Ajudem-me a procurar um artefato antigo no fundo do Mar do Leste. O fundo do mar? A testa de Gamabunta se contraiu incontrolavelmente. Grande irmão, nós somos sapos, rãs de água doce e não rãs de água salgada. E daí?
Naruto lançou-lhe um olhar desdenhoso. Será que esse sapo precisava apanhar de novo? Quando se tratava de treinar animais de combate, ele seguia firmemente o princípio de uma surra leve a cada 3 dias, uma surra forte a cada 5 dias e 3 refeições com fome por dia. No entanto, ao ver Boruto ali, que provavelmente encontraria Gamabunta no futuro, Naruto decidiu dar um desconto para Gamabunta. Parem de reclamar, vocês ainda são sapos ninjas. Tudo bem, respondeu Gamabunta desanimado. Mas irmão Naruto, sobre o assunto da cobra rastejante. A serpente rastejante? Naruto pensou por um momento e lembrou que Gamabunta já havia mencionado isso antes. Eu irei assim que você encontrar aquele artefato. Entendido, irmãozão Naruto. Bum! Uma densa fumaça se espalhou e a gigantesca Gamabunta desapareceu. Ao vê-lo desaparecer, Naruto se virou para Boruto. Muito bem, terminei meus afazeres por hoje. Há algum outro lugar para onde você queira ir? Eu quero ver a mamãe. Boruto disse ansiosamente. Ele realmente queria ver como era sua jovem mãe. Hinata, certo? Naruto fez uma breve pausa. Você a verá esta noite, não há pressa agora. Ao ver a decepção no rosto de Boruto, Naruto sorriu e disse, ainda temos algum tempo. Que tal eu te ensinar seu jutsu? Naruto pensou consigo mesmo que com a força que tinha, certamente não enganaria seu aluno, certo? Treinamento? Que ótimo! Embora não tenha conseguido ver sua mãe imediatamente, Boruto ficou feliz em saber sobre o treinamento. O pai Hokage dele está ocupado o dia todo e quase não treina com ele. O mini pai consegue fazer isso. Muito bem então. Naruto deu um tapinha no ombro de Boruto. Vamos lá. Deus voador do trovão ativado. Voxox. Os dois desapareceram imediatamente. Quando reapareceram, estavam em um campo de treinamento vazio. Ah? Boruto ficou estupefato. Aqueles unidos, aquela mudança repentina de localização. Será que era o mesmo tipo de ninjutsu espaço-temporal que Sasuke-sensei usava? Tio, o que foi isso agora há pouco? Naruto explicou casualmente, Deus voador do trovão, o ninjutsu espaço-temporal. Ninjutsu espaço-temporal, hein? Boruto repetiu o termo. Parecia algo incrível, mas, por que seu pai nunca o havia usado? Não se preocupe com isso. Naruto bateu palmas para chamar sua atenção. Vamos lá, mostre-me seu jutsu mais impressionante. Meu jutsu do qual mais me orgulho. O olhar de Boruto estava firme. Só este. Ele estendeu a mão direita e então... Uma esfera de chakra azul claro apareceu em sua mão direita. Um Rasengan? Parece que você já aprendeu. Naruto ficou um pouco decepcionado. Ele havia planejado ensinar esse jutsu a ele. É mais do que isso. Boruto estava ansioso para se exibir para seu mini-pai. Eu também consigo fazer esse movimento. Com isso ele lançou o Rasengan que tinha na mão. Após percorrer uma curta distância, o pequeno Rasengan se dissipou completamente no ar. No entanto, na percepção de Naruto, mesmo que o Rasengan parecesse ter desaparecido no ar, ele ainda estava lá e continuava voando. Até, bang! O Rasengan finalmente atingiu uma árvore. A explosão de chakra deixou uma marca profunda no tronco da árvore, mas dissipou-se completamente devido à energia insuficiente. Nada mal. Você incorporou um pouco do chakra do estilo relâmpago. Naruto elogiou generosamente. No entanto, continuou ele, estendendo a mão direita e começando a formar uma esfera. Um Rasengan perfeito no estilo relâmpago tem essa aparência. Uma esfera azul maior, girando com mais intensidade, apareceu na palma da mão de Naruto. Conforme o chakra do estilo relâmpago fluía para dentro dela, a esfera, antes transparente, pareceu evaporar no ar. O que é isso? Perguntou Boruto, surpreso. Esse mini-pai, que parece ter mais ou menos a mesma idade que ele, também consegue usar esse movimento? Observe atentamente. Naruto jogou no ar vazio. Nada era visível, mas através de seus sentidos, Boruto observou uma determinada área. Bum. Acompanhado por uma série de estalos, um enorme espaço esférico surgiu subitamente no chão naquela área. No interior do espaço, as árvores e a terra estavam carbonizadas e enegrecidas pela descarga elétrica. Será este o verdadeiro poder do Rasengan estilo relâmpago? Boruto estalou a língua surpreso. Errado. Este é o poder do meu Rasengan. Naruto ficou tentado a esclarecer a situação, mas desistiu da ideia. Como vocês viram a seguir, vou ensinar 55 maneiras de formar o Rasengan. Nani? Boruto ficou chocado. 55 maneiras? Isso mesmo, respondeu Naruto com um sorriso misterioso. Se ele não aprender isso aqui, será que esse garoto vai voltar e pedir para o outro pai lhe ensinar 55 maneiras de fazer o Rasengan? Meu irmão Naruto, espero que você realmente os conheça. Observem atentamente. Vou demonstrar o primeiro, Rasengan estilo vento. O tempo passou rápido enquanto Boruto praticava diligentemente e adquiria conhecimento. Konoha à noite. A nova casa de Naruto. Deixando Boruto sozinho para treinar e refletir, Naruto voltou para casa mais cedo para preparar os ingredientes para o grande jantar. Hoje ele iria demonstrar as habilidades culinárias de seu deus-chefe e cozinhar pessoalmente. Ele queria que todos vissem o que significava ser tão delicioso a ponto de dar vontade de arrancar os dedos com os dentes. Pouco tempo depois, Boruto, que praticava diligentemente, retornou. Inicialmente ele ficou impressionado com o luxo da mansão e perguntou a Naruto por que ele se mudaria para lá no futuro. Como é que esse Naruto saberia disso? Pouco tempo depois, vários amigos começaram a chegar. O quê? Agora sou tio? Ao ouvir que Boruto era sobrinho de Naruto e o chamava de tio, Shoji pareceu desagradado. Eu, Shoji, ainda sou jovem. Nem sequer sou casado ainda. Enquanto isso, Boruto ria secretamente. Ele olhou para Shikamaru e então pensou em Shikadai. O penteado, as roupas, o tio Shikamaru é a cara do Shikadai. E Shoji, chegamos. Uma voz soou de repente do lado de fora da porta. Boruto foi abri-la. Ele queria ver mais dos tios e tias jovens dessa época. No entanto, ao abrir a porta, a figura, ao mesmo tempo desconhecida e familiar, o fez paralisar. Mãe?
Capítulo 188. Mãe? Hinata repetiu a palavra baixinho, virando-se para olhar para trás, mas não vendo ninguém. Será que ele está me chamando? Boruto percebeu que havia falado rápido demais e coçou a cabeça, envergonhado. Desculpe, me enganei de pessoa. É assim mesmo. O belo Byakugan de Hinata o examinou. Sua aparência, essa estranheza familiar, fez com que ela, uma pessoa que geralmente ficava nervosa perto de estranhos, não sentisse nenhuma tensão. Era mágico. Você se parece muito com o Naruto. Essa foi a primeira vez que ela falou de forma tão espontânea com um estranho. Ah? De jeito nenhum. Boruto acenou rapidamente com as mãos em sinal de negação. Neji virou a cabeça para observar a ousada Hinata, depois olhou para o garoto desconhecido e disse, Senhorita Hinata, vamos entrar. Certo. Hinata assentiu suavemente. Boruto então notou o homem ao lado de sua mãe. É meu tio Neji, pensou Boruto, lembrando-se de tê-lo visto em fotos. Hinata. Lá fora, uma voz se aproximou rapidamente. Boruto olhou para o lado e viu Ino com um sorriso radiante no rosto. Ao ver Ino, que tinha quase a mesma idade que sua mãe, Boruto não pôde deixar de suspirar. Tia Ino não mudou nada. Entre logo. Ino se aproximou e empurrou Hinata ansiosamente pela porta. Então Boruto ouviu. Ah! Naruto! Exclamou uma voz aguda. Boruto observava atônito, enquanto Ino saltava alegremente e se agarrava às costas de Naruto, rindo alegremente como um pardal brincalhão. Naruto estava vestido com um uniforme de chefe, uma colher na mão esquerda e uma panela na direita, completamente incapaz de resistir. Boruto olhou fixamente sem palavras. Isso está certo? Então, a tia Ino gostava do papai quando eles eram pequenos? Onde está o tio Sai? Boruto vasculhou a sala de estar, mas não o encontrou. Finalmente virou-se, olhando com urgência para sua mãe biológica. Seus olhos imploravam, mãe, olha para o papai. Faz alguma coisa. Mas Boruto só viu Hinata sentada imóvel no sofá, com os olhos completamente fixos na cena. Seus olhos estavam cheios apenas de inveja. Quem me dera poder fazer isso também. Mas ela não tinha essa coragem. Ao ver sua mãe completamente imóvel, Boruto sentiu que precisava fazer alguma coisa. Ele marchou agressivamente e derrubou Ino pessoalmente. Ei, tia Ino, preciso te pedir um favor. Tia Ino? Ino, que ficou um pouco descontente por ter sido retirada do papel, distraiu-se com o título que instantaneamente a envelheceu 20 anos. Sim, por favor, venha comigo. Preciso de ajuda com uma coisa aqui. Certo. Ino, vá depressa e ajude o Boruto com o que quer que seja. Naruto suspirou aliviado quando Boruto apareceu. Ino foi então arrastada por Boruto. Boruto inventou rapidamente uma tarefa para se livrar da tia Ino. Quando voltou para a sala de estar, avistou mais duas pessoas, ao mesmo tempo familiares e desconhecidas. Uma delas era a tia Sakura de cabelos rosa, que parecia praticamente a mesma do futuro. Espera aí. Boruto percebeu. Por que a marca de diamante na testa da tia Sakura agora é um círculo? Ele não entendia. A outra pessoa importante era o Sr. Sasuke. Ao ver a versão Merin de Sasuke, Boruto esboçou um sorriso travesso, achando tudo muito engraçado. O tio descolado do futuro agora era um garoto estiloso. Embora ainda distante, ele era surpreendentemente muito mais acessível. O jovem Sr. Sasuke também é muito bonito, murmurou Boruto baixinho. Contudo, seu olhar de repente se voltou para Naruto, que estava ocupado na cozinha, e inconscientemente os comparou. Mas ele ainda está um pouco atrás do papai quando era pequeno. Então, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que a versão adulta do pai parece tão pior do que o Sr. Sasuke? Esse era um problema que ele simplesmente não conseguia resolver. Nesse instante, outra pessoa apareceu à porta. Desculpe, estou atrasado. Boruto se virou e viu a tia Karin, que estava praticamente igual à do futuro. Ele estava prestes a cumprimentá-la, mas, para seu desespero, Karin foi direto para Naruto. Naruto-sama, deixe-me assumir. Eu também sei cozinhar. A admiração natural de Karin ficou completamente evidente. Boruto entendeu imediatamente. Ele cobriu a cabeça com as mãos, sentindo-se um pouco desesperado. Papai é popular demais. Mamãe tem muitos rivais. O Sr. Sasuke estava certo. Será que ele realmente nasceria com sucesso no futuro? Eram 20 horas. A noite se aprofundou, a escuridão tomou conta de tudo, e as luzes se acenderam, decorando Konoha com um brilho luxuoso. Dentro da grande casa, o jantar começou oficialmente. Assim que se sentaram, Boruto observou com os dentes cerrados, enquanto a tia Ino e a tia Karin cercavam Naruto, demonstrando-lhe uma atenção incrível. Esses dois querem, sem sombra de dúvida, roubar o papai. Se isso continuar, será que a mãe e o pai ainda vão ficar juntos? Será que ele e sua adorável irmã ainda nascerão neste mundo? Boruto mergulhou em profunda preocupação e frustração. Vamos comer, anunciou Naruto, e o jantar começou. O estômago de Boruto roncou. Depois de uma tarde inteira de treino, ele estava faminto. No entanto, ao ver aquelas duas tias, sentiu como se estivesse prestes a ser tomado pela raiva. No entanto, o aroma da comida na mesa ainda o impeliu a dar uma mordida. No instante em que a comida entrou em sua boca, as papilas gustativas de Boruto explodiram instantaneamente. Uma sensação indescritível inundou sua mente. Que sabor incrível é esse? Delicioso. É delicioso demais. Era uma verdadeira iguaria. Boruto quase se emocionou às lágrimas por ter a sorte de comer uma comida tão maravilhosa. Naquele momento, tia Ino, tia Karin, eles não importavam mais. Modo banquete ativado. Delicioso. Pai, sua comida está incrivelmente boa. Boruto não conseguiu conter os elogios. No entanto, como sua boca estava cheia de todo tipo de comida, tudo que se ouvia era um som abafado de O que você disse? Eu, disse, Boruto percebeu seu erro. Depois de engolir a comida, ele disse, pai, sua comida está incrivelmente deliciosa. Pai? Instantaneamente, os olhos de quase todos na sala se voltaram para Boruto. O mesmo cabelo loiro, os mesmos olhos azuis. Esses dois são muito parecidos. Todos pararam, com os hashis na mão.
Apenas Shoji continuou a comer com gosto, mas mesmo ele não parava de olhar curiosamente para Naruto e Boruto. Oh não, Boruto rapidamente cobriu a boca. A comida estava tão boa que ele havia se esquecido de onde estava. Provavelmente me expressei mal, corrigiu Boruto rapidamente. Sim, é tio. Tio, eu vejo. Todos soltaram um suspiro coletivo de alívio. Afinal, Naruto ainda era tão jovem. Como ele poderia ter um filho quase da sua idade? No canto, Hinata pareceu perceber algo. Instantaneamente um rubor espalhou-se por seu rosto como mais suave blues, tingindo também seu pescoço. Teimosamente, ela lançou um olhar furtivo para Boruto. Eles se parecem mesmo. Muito mesmo. Hinata de repente sentiu como se seu coração estivesse cheio de algo doce como mel. A noite se aprofundou. Após a partida de quase todos os convidados, a grande casa ficou silenciosa. Por que quase todos? Porque duas pessoas sem vergonha ficaram para trás. Boruto olhou para as duas pessoas restantes com uma expressão confusa. Tio Sasuke, tia Sakura, vocês não vão para casa descansar? Sasuke lançou um olhar frio para o sobrinho de Naruto, e Sakura quis explicar, mas permaneceu em silêncio. Foi Naruto quem falou. Não se preocupe com eles. Vá descansar. E então Boruto observou enquanto a versão mais jovem de seu pai os conduzia para uma sala. Ele correu imediatamente até lá e espiou pela fresta da porta. Ele viu a versão mais jovem de seu pai com um braço em volta de cada um deles, os três tinham ido dormir na mesma cama. Boruto não entendeu, mas ficou profundamente chocado. Ele sabia muito pouco sobre essas coisas, mas não era permitido apenas que casais dormissem na mesma cama? Ele só se lembrava de sua mãe e seu pai dormindo na mesma cama. Acabou. A mente de Boruto estava atordoada. Ele não conseguia processar aquilo. A primeira mulher do papai não foi a mamãe? Foi a tia Sakura? A tia Sakura também gostava do papai quando era pequena? Naquele momento, ao presenciar aquela cena, Boruto não fazia ideia de como encararia Sarada quando retornasse. Canal Gameplay escute áudio novel. Capítulo 189. Boruto tinha 1 milhão de pensamentos passando pela sua cabeça e acabou adormecendo sem perceber. No dia seguinte, Naruto o acordou. Boruto, acorde, acorde. Muito novo para dormir até tarde. Como uma criança da sua idade consegue dormir tão tarde? Naruto observava Boruto, que estava sonolento e mal conseguia abrir os olhos. Embora o próprio Naruto tivesse tendência a dormir até tarde, ele sempre fora tolerante consigo mesmo e rigoroso com os outros. Ele também gostava de falar a partir de uma posição de autoridade moral para criticar. Então, ele disse essas palavras sem corar ou demonstrar qualquer falta de ar. Boruto acordou grogue. Ao ver a versão mais jovem de seu pai à sua frente e ao se lembrar do problema que o mantivera acordado a noite toda, ele não conseguiu mais conter sua curiosidade. Tio, qual é a sua relação com a tia Sakura e o que aconteceu ontem à noite? Ao ver sua expressão, Naruto percebeu que havia entendido algo errado e explicou, não sem irritação. Ontem à noite foi só treino. O Sasuke também não estava lá? É assim mesmo. Para proteger a imagem de seu pai em seu coração, Boruto escolheu acreditar nele. Pouco tempo depois, os dois chegaram à saída da aldeia. Tio, o que estamos fazendo aqui? Boruto estava muito atento ao seu endereço desde os seus frequentes deslizes de ontem. O sábio tarado me disse ontem que vai me ensinar um jutsu poderoso, então estamos aqui para a aula. Sábio tarado? Naruto olhou de relance para Boruto, cuja confusão parecia genuína. Espere um minuto. Ele nem sabe quem é um dos Sannin? Jiraiya não viveu até essa idade? Ele fez os cálculos rapidamente. Se eu tiver Boruto com 20 anos, e ele tiver 12 agora, isso significa que se passarão cerca de 20 anos no futuro. Jiraiya Sensei é tão forte. Como ele não viveria nem por 20 anos? Ele morreu em batalha prematuramente? Enquanto refletia, Naruto explicou verbalmente. Jiraiya, você já ouviu falar dele, não é? Ele é meu mestre. No instante em que as palavras saíram de sua boca, Naruto percebeu que algo estava um pouco errado. O motivo pelo qual Jiraiya se tornou seu mestre foi porque ele buscou proativamente se tornar seu aprendiz. O Naruto da linha temporal original de Boruto pode não ter tido Jiraiya como professor. No entanto, a resposta de Boruto foi inesperada. Jiraiya? Eu vi uma foto do papai com ele. Ele é mesmo mestre do papai. É assim mesmo. Será que a história realmente pode ter algum tipo de efeito autocorretivo? Considerando a relação de Jiraiya com seu pai, Minato Namikaze, isso parecia totalmente possível. Mas, Boruto olhou para o céu. O sol escaldante estava alto, deixando claro que era meio-dia ou mais tarde. Já é meio-dia. As aulas não deveriam começar cedo pela manhã? Naruto sabia, naturalmente, o que ele queria dizer. Mas o sábio tarado não era uma pessoa comum. Aquele homem estava ou fazendo pesquisa, ou estava a caminho de fazer pesquisa. Seu apelido era o sábio da pesquisa. Mesmo que tivesse prometido ensiná-lo ontem, o sábio tarado certamente não apareceria até terminar sua pesquisa da manhã. Definitivamente. Naruto sorriu com confiança, seu tom repleto de certeza. Vocês se acostumarão. O sábio tarado adora pesquisar. Ele pesquisa até o meio-dia, então este é o momento perfeito para chegarmos. É mesmo? Naruto! Uma voz inesperadamente familiar soou à frente deles. Naruto olhou para cima e viu Jiraiya, que estava esperando algo que parecia uma eternidade, sentado em uma pedra à frente. Raro, isto é verdadeiramente raro. O sábio tarado realmente não foi fazer pesquisa hoje? Ele mudou de personalidade? Haha.
Jiraiya-sensei, quanto tempo? Naruto disfarçou rapidamente com uma risada sonora. Muito tempo sem ver? Nos vimos ontem. Jiraiya o encarou com irritação, mas também notou Boruto parado ao lado de Naruto. Ao ver Boruto, Jiraiya pensou que havia se enganado. Ele olhou para Boruto e depois voltou a olhar para Naruto. As duas tinham o mesmo cabelo loiro brilhante, os mesmos olhos azuis, quase a mesma idade e o mais importante, seus rostos apresentavam muitas semelhanças. Jiraiya sentiu uma estranha sensação de pânico. Será que Naruto tem um irmão gêmeo? Será que Minato fez alguma travessura? Quem é a criança que você trouxe consigo? Perguntou ele, tentando manter a expressão impassível. Ele é meu sobrinho distante. Sobrinho distante? Jiraiya não acreditou em uma palavra sequer do que Naruto disse. Que parentes Naruto tinha que ele desconhecia? Além disso, era óbvio que os dois se conheciam. Esqueça. Se Naruto não quisesse conversar, ele não forçaria. O olhar de Jiraiya voltou-se para Naruto, repleto de solenidade e ansiosa expectativa. Naruto, você é um gênio. Jiraiya relembrou a primeira vez que viu Naruto. Ele apenas demonstrou o Rasengan, e Naruto o aprendeu apenas observando. Ele até mesmo inovou no Rasengan e conseguiu incorporar afinidade elemental. Ele é um verdadeiro monstro. Por causa disso, Jiraiya desejava desesperadamente que Naruto se tornasse mais forte e se tornasse o salvador do mundo. Não morrer em um acidente inesperado. Tipo, a situação de ontem. Só de lembrar das circunstâncias daquela época, Jiraiya sentiu um arrepio na espinha. Portanto, eu possuo um jutsu poderoso, transmitido em nossa linhagem de mestre e aluno. Uma vez que você domine este, nunca mais precisará temer o genjutsu. É assim mesmo. Bem, eu não tenho medo de genjutsu mesmo, mas aprender uma habilidade extra é sempre bom. O que foi, Jiraiya-sensei? Naruto estava muito curioso. Será que o mundo ninja é tão vasto que existem jutsus que ele desconhece? Haha. Ao perceber que havia despertado o interesse de Naruto, Jiraiya subitamente ficou reservado. Não posso te contar isso ainda. Você precisará vir comigo ao Monte Myobuku. Ir ao Monte Myobuku? Naruto balançou a cabeça imediatamente. Ele teria que esperar nas ruas da Vila da Folha pela chegada de Momoshiki Otsutsuki. Ele não podia sair da Folha, muito menos ir a um lugar tão distante quanto o Monte Myobuku. Não posso treinar na Vila da Folha? Não posso sair da Folha agora, sábio tarado? Perguntou Naruto. Sábio tarado? A constante mudança na forma de tratamento fez com que uma linha preta aparecesse na testa de Jiraiya. Ele pressionou sua mão grande contra a cabeça de Naruto, esfregando-a com força, uma vingança cruel, antes de finalmente recusar. A Folha? Não. Por quê? Naruto franziu a testa. Esse jutsu exige um local específico para treinamento? Olhando para Naruto, Jiraiya explicou sinceramente. O treinamento deste jutsu requer um tipo especial de energia, também chamada energia natural. Energia natural? Correto. Jiraiya assentiu. É uma energia que existe em toda a natureza. É um tanto escassa e difícil de sentir no mundo ninja. Mas no Monte Myobuku, ele fez uma pausa. A energia natural é muito densa, o que facilita a sua percepção durante o treinamento inicial. Além disso, o Monte Myobuku possui outra grande arma secreta. Qual é a arma secreta? Naruto estava interessado. Ele adorava armas secretas. Talvez até ative algum tipo de bônus. É óleo de sapo. Jiraiya fez um gesto estranho com as mãos. Se passarmos este óleo de sapo em você, ficará mais fácil para você sentir e absorver a energia natural. Você conseguirá o dobro do resultado com metade do esforço. Eu vejo. No entanto, ao observar as curvas que Jiraiya desenhava com as mãos, o rosto de Naruto escureceu. Ele achou que eu não conseguiria entender o que ele estava gesticulando. O sábio tarado está definitivamente pensando em passar protetor solar em alguém. Ao perceber o olhar desdenhoso de Naruto, Jiraiya baixou as mãos timidamente. Ser desprezado por seu discípulo era um tanto constrangedor. Mas o que é o orgulho para o sábio sapo? Não vale nem um lenço de papel feminino. Ele mudou de assunto rapidamente. Naruto, admito que você é um pouco mais gênio do que eu, e você vai progredir rapidamente no treinamento do modo sábio. Mas se você não consegue sentir a energia natural, não importa o quão rápido você treine, não importa o quão gênio você seja, você nem conseguirá começar. Então, ele ergueu uma sobrancelha. Você ainda deve vir ao Monte Myobuku com seu mestre. Além disso, o grande sábio sapo está querendo vê-lo desde a última vez. Naruto revirou os olhos para ele. A última parte era o ponto principal, não era? Suspirar. Jiraiya-sensei está sendo completamente enganado por aquele grande sapo que está vivo há sabe-se lá quanto tempo. Será que realmente não conseguirei treinar o modo sábio se não for ao Monte Myobuku? Não acredito. Sente a energia natural? Olha só o que eu tenho. Ban. Capacidade de detecção invencível. Ban. Capacidade de controle de 489 chakras. Vai funcionar? Sábio tarado, o que exatamente é energia natural? Energia natural? Ao ver Naruto perguntar isso, Jiraiya, como mestre, coçou a cabeça. Após pensar um pouco, explicou. É uma energia peculiar que existe em todo o mundo. Existe em todo o mundo? Então deve estar ao meu redor. Naruto fechou os olhos e começou a sentir com toda a sua força. Qual é a aparência deles? Naruto perguntou novamente. Ao ver Naruto fechar os olhos, Jiraiya não deu importância, mas respondeu seriamente. É simplesmente uma energia que existe por toda parte. Em termos de sensação, são pontos de energia espalhados pelo ar, existindo principalmente como pontos de luz na sua percepção. Pontos de luz suspensos por toda parte? Naruto estava muito familiarizado com isso. Desde os 4 anos de idade, inúmeros pontos de luz existiam ao seu redor e por todo o mundo. Ele sempre pensou que fossem algum tipo de ki ou outra substância. Será que poderiam ser energia natural? Naruto fechou os olhos.
Com um leve esforço de percepção, os pontos de luz que ele vira inúmeras vezes reapareceram em sua mente. Inúmeras minúsculas partículas de luz, densas como um oceano, cobriam todo o seu campo de percepção, brilhando intensamente. E ele, Naruto Uzumaki, estava bem no meio desse profundo oceano de energia natural. Não é tão esparso quanto disse Jiraiya-sensei. Naruto, não perca seu tempo. Se você não estiver no Monte Myoboku, não conseguirá sentir os pontos de luz ao redor na sua primeira tentativa. Jiraiya tentou mais uma vez persuadir Naruto a treinar no Monte Myoboku, acreditando que Naruto estava fazendo um esforço inútil. Eu os pressenti. Eu sei que você acredita no seu talento, mas a menos que você tenha experiência em sentir energia natural, é difícil perceber esses pontos de luz. Eu os pressenti, repetiu Naruto. Eu sei que é difícil. O quê? Nesse momento, os pequenos olhos de Jiraiya se arregalaram de repente. Ele os pressentiu? Assim, do nada? Como isso é possível? Naquele instante, Naruto abriu os olhos lentamente, seu olhar confiante encontrando o de Jiraiya. Eu o senti. Qual o próximo passo? Seu tom era totalmente casual, como se ele tivesse acabado de concluir uma tarefa insignificante. E isso. Após essas duas palavras, Jiraiya imediatamente percebeu algo. Embora sua mente ainda estivesse atordoada pelo choque, ele respondeu rapidamente. O próximo passo é atrair essa energia natural para o seu corpo e misturá-la com o chakra interno, para formar o chakra Senjutsu. Ao ver Naruto fechar os olhos novamente, pronto para passar para a próxima etapa, Jiraiya ficou repentinamente ansioso. Ele avisou, Naruto, você precisa ter cuidado, cuidado e muito cuidado. Você sabe que o chakra é uma mistura de energia espiritual e energia física. O chakra Senjutsu requer a introdução adicional de energia natural para formar um equilíbrio entre energia natural, energia espiritual e energia física. Você não deve ter pressa de jeito nenhum. Seja extremamente cuidadoso. Se a energia natural for excessiva ou insuficiente, você se transformará em algum tipo de monstro. O aviso de Jiraiya terminou abruptamente com um som suspeito vindo dele mesmo. Ele percebeu que uma sombra laranja havia aparecido acima dos olhos fechados de Naruto. Está feito? Mas como isso é possível? As leis da física deixaram de existir? Jiraiya imediatamente começou a questionar toda a sua experiência de vida. Naruto abriu os olhos, um brilho estranho passando por eles. Isso é um modo sábio? Naruto olhou para si mesmo, sentindo-se completamente repleto de poder. Seu chakra havia sofrido uma transformação qualitativa. Tão forte. Ao perceber a mudança em seu poder, Naruto sorriu imediatamente, o rosto radiante de infinita confiança. Isto é, bastante interessante. Capítulo 190. Naruto, você é realmente um gênio. O rosto de Jiraiya estava estupefato, e ele falou com genuína admiração. Num instante, ele recuperou sua natureza excêntrica e começou a sorrir, seus olhinhos brilhando com um brilho travesso. Mas comparado a mim, o grande sábio, você ainda é um pouco diferente. Ele juntou os dedos, fazendo um gesto que lhe custou o mercado coreano. O modo sábio não é tão difícil, né? Comentou Boruto, tendo observado todo o processo de longe. As reações dramáticas de Jiraiya momentos antes o haviam assustado. Com tantos supostos efeitos colaterais, ele pensou que Naruto estava prestes a morrer. Mas depois de ver Naruto ter sucesso com tanta facilidade, Boruto pensou, eu também consigo fazer isso. Não é algo que qualquer um pode fazer? Seu pirralho. Jiraiya estava descontente. Se o modo sábio fosse fácil, ele não pareceria um idiota por levar tantos anos para aprendê-lo? Ele começou a devagar, listando tudo. O modo sábio é um jutsu de nível S, até mesmo acima do nível S. É um dos jutsus mais difíceis de aprender no mundo ninja. E assim por diante. No entanto, o astuto Boruto o silenciou instantaneamente com uma única frase. Tio, você demorou muito para aprender isso, não é? Jiraiya ficou sem palavras, olhando para ele momentaneamente incapaz de falar. Um cavalheiro evita expor os defeitos alheios. Você fala demais, garoto. Jiraiya estendeu sua grande mão maligna, pressionou-a contra a cabeça de Boruto e começou a bagunçar freneticamente seus cabelos. É o que acontece quando se fala demais. Não. Enquanto os dois estavam brincando, Naruto simplesmente os ignorou e começou a explorar o milagroso modo sábio. Inúmeras partículas de luz ao seu redor fluíam continuamente para dentro de seu corpo sob o controle de seu chakra em nível de partículas, combinando-se com seu chakra para gerar o chakra sábio. A energia natural circundante era infinita, como um oceano. Naruto não estava preocupado em esgotar sua energia natural, ele deveria estar preocupado com suas reservas de chakra. No entanto, graças ao seu treinamento intensivo anterior, que aumentou sua velocidade de recuperação de chakra, o chakra de Naruto agora também era inesgotável. Agora ele tinha duas fontes infinitas. Além disso, os jutsus usados com chakra sábio pareciam receber um aumento de poder massivo. Isto é fantástico. Eu, Uzumaki Naruto, declaro. O modo sábio agora é minha habilidade favorita. E no entanto, será que um modo sábio tão incrível como esse realmente não tem efeitos colaterais? Naruto estava cético. Jiraiya-sensei chamou ele, abrindo os olhos e interrompendo a brincadeira de Jiraiya e Boruto. Este modo sábio não tem nenhuma desvantagem? Desvantagens? Claro que existem. O que eles são? Jiraiya coçou a cabeça. O limite de tempo. Esse é provavelmente o único inconveniente. Um limite de tempo? Naruto sentiu a energia natural ao seu redor. Ela era constantemente absorvida por seu corpo sob seu comando, sem mostrar sinais de parar. Meu modo sábio está normal? Por que existe um limite de tempo? Naruto insistiu em saber a causa raiz, incapaz de encontrar a falha por si só. Jiraiya caminhou até ele, com um sorriso de professor experiente no rosto. Porque você precisa ficar completamente imóvel para absorver energia natural. Uma vez em combate, você precisa se mover. Portanto, depois que a luta começar, o modo sábio só pode durar cerca de 5 minutos.
É assim mesmo. Naruto agora podia ter certeza. Ele definitivamente não tinha essa desvantagem. Mesmo quando se movia, um simples pensamento era suficiente para que a energia natural ao seu redor invadisse seu corpo de forma descontrolada. Excelente. A desvantagem do modo sábio não existe mais para mim, Naruto. No entanto, olhando para Jiraiya, Naruto decidiu provocá-lo. Jiraiya-sensei, olhe. Naruto acenou levemente com a mão. A sombra laranja nos olhos desapareceu e o modo sábio se dissipou. Naruto, você é tão baixinho assim? Perguntou Jiraiya. Ele lembrou que não haviam se passado nem 5 minutos desde que Naruto entrou naquele modo. O rosto de Naruto escureceu ao ouvir a palavra baixo. Curto. Devo tirar e te mostrar? No entanto, Naruto ignorou a provocação e bateu palmas. Instantaneamente a sombra laranja reapareceu. Isso, tão rápido? Jiraiya ficou chocado. Isso não está certo. Quando ele queria entrar no modo sábio, primeiro precisava ficar imóvel por um longo tempo, durante o qual mal conseguia se defender caso fosse atacado. Naruto? Ele simplesmente bateu palmas. Será que a fusão da energia natural foi tão simples assim? Naruto continuou sua demonstração. Um gesto com a mão, modo sábio desativado. Palmas. Modo sábio está de volta. Acene, bata palmas de novo, acene de novo. Olha só como eu pulo de um lado para o outro. Entro, ei, e já saio de novo. O tal equilíbrio entre movimento e imobilidade? Para isso basta um instante. Essa operação repetida deixou Jiraiya perplexo. Desta vez, ele não tentou disfarçar, mas elogiou sinceramente. Naruto, você é realmente um gênio. Naruto olhou para ele com uma expressão que dizia, eu já sei disso. Me diga algo que eu não sei. Nesse instante, Boruto se aproximou. Sábio sensei, me ensine também. Eu quero aprender. Ao ouvir a conversa deles, ele percebeu que aquele jutsu devia ser poderoso. Se o aprendesse, poderia ajudar quando voltasse, certo? Além disso, o modo sábio parecia muito legal. Quanto à possibilidade de não conseguir aprender, ele não havia considerado essa hipótese. Seu pai, que tinha a mesma idade que ele, conseguia aprender. Ele não acreditava que não conseguisse. Sábio sensei? Ao ouvir o título, Jiraiya sentiu que o garoto era um pequeno demônio, tão fácil de entender sua psicologia. Mas aprender esse tipo de modo sábio? Que presunçoso garoto! Mudando o foco. Enquanto o trio se divertia, a situação de Sasuke estava se deteriorando. Um pouco antes e depois da separação de Sasuke e Boruto, o aparecimento repentino de Naruto fez Sasuke perceber uma clara diferença. Esse Naruto estava confiante demais. A forte confiança que emanava de um poder genuíno era impossível de esconder, e o perspicaz Sasuke imediatamente percebeu que algo estava errado. Havia também suas vestimentas. As roupas de Naruto eram como as de um jovem príncipe elegante, na vanguarda da moda ninja. Ele era completamente diferente do Naruto que ele conhecia. O que exatamente está errado? Sasuke queria investigar, mas não sabia por onde começar. Então, ele decidiu verificar a casa de Naruto. Ele chegou ao apartamento onde se lembrava de Naruto morar desde a infância, apenas para encontrá-lo completamente vazio. Naruto se mudou? Os pensamentos de Sasuke ficaram momentaneamente confusos. Sua memória não podia estar errada. Naruto morou aqui até se casar por muito tempo. Como ele pôde se mover? Essa mudança repentina perturbou sua calma. Coisas familiares haviam mudado, e talvez houvesse ainda mais mudanças desconhecidas. Este mundo mudou então, e o mundo de onde eu vim? Será possível que quando eu voltar, Naruto esteja morto, a Vila da Folha tenha desaparecido, e o mundo inteiro esteja sob o domínio dos Otsutsuki? No momento em que esse pensamento surgiu, até mesmo o calmo Sasuke se sentiu ansioso e preocupado. Ele queria voltar, mas essas eram apenas possibilidades. Se Otsutsuki Urashiki não fosse derrotado e conseguisse colocar as mãos no chakra de Naruto, essas possibilidades poderiam muito bem se tornar realidade. Portanto, Sasuke decidiu ficar até que Urashiki fosse eliminado. Espere. Sasuke teve uma ideia e com um estalo desapareceu instantaneamente. Ele reapareceu em outro apartamento. Este apartamento era sua residência na Vila da Folha antes de sua deserção. No entanto, aquele apartamento era agora completamente diferente da sua memória e, mais importante, outra pessoa morava lá. Será que atribuíram o apartamento a outra pessoa logo depois que a minha versão deste mundo desertou? Para verificar sua hipótese, Sasuke dirigiu-se a um último local. Ele chegou à casa de Sakura. Bom, Sasuke respirou aliviado. Sakura ainda morava ali. Ele saltou e continuou a coletar informações. Ao anoitecer, Sasuke caminhava sem rumo pela estrada, seu belo rosto marcado por uma profunda seriedade. Eu não desertei. Sasuke não conseguia precisar exatamente em que momento se encontrava neste mundo, mas o fato de seu apartamento estar ocupado por outra pessoa o deixava confuso. Este mundo não está certo. Você ouviu? O que? 2 pessoas passaram por ele, e a conversa delas chamou sua atenção. Nosso Naruto foi derrotado por aquele traidor Uchiha Itachi. Isso é verdade? Onde você viu isso? É absolutamente verdade. Eu vi isso no Diário do Mundo Ninja. A outra pessoa ficou chocada. O Diário do Mundo Ninja? Não é o jornal da Vila da Folha? Por que eles publicariam uma notícia dessas? Quem disse que era nosso? Pertence a uma empresa de mídia. As 2 figuras se afastaram gradualmente, suas vozes se perdendo, mas o conteúdo da conversa surpreendeu Sasuke. Quando Itachi lutou contra Naruto, ele se virou com a intenção de perguntar quando um jornal desceu flutuando do céu. Ele estendeu a mão e o pegou. Diário do Mundo Ninja, Uchiha Itachi, o homem que derrotou um deus. O jornal descreveu vividamente uma batalha ocorrida no dia anterior. Inicialmente, Uchiha Itachi foi completamente subjugado por Uzumaki Naruto, mas após usar um jutsu do Mangekyou Sharingan, ele milagrosamente reverteu a situação. Apesar de ambos terem ficado feridos, o resultado mostrou que Uchiha Itachi saiu vitorioso. Este jornal
O Diário do Mundo Ninja? Sasuke murmurou algo, lembrando-se de alguma coisa. Ele foi até a loja do jornal. Muitas cópias do Diário do Mundo Ninja estavam empilhadas em um canto, incluindo edições antigas. Sasuke aproximou-se, pegou os jornais e começou a lê-los um por um. Inicialmente sua expressão era relativamente calma. Afinal, que visão ele não tinha presenciado? Mas quanto mais lia, mais chocado ficava. Eu nunca vi nada igual. Naruto derrotou o primeiro e o segundo Hokage? E foi coroado o deus dos ninjas? Sasuke ficou estupefato. Ele havia conhecido tanto o primeiro quanto o segundo Hokage. Será que um Naruto de 12 anos realmente conseguiria derrotar um poder desse nível? E aquele jutsu brilhante na imagem? Liberação de poeira? Sasuke honestamente não conseguia se lembrar se Naruto possuía tal Kekkei Genkai, e este era Naruto, com apenas 12 anos. Uma enxurrada de informações desconhecidas e chocantes inundou a mente de Sasuke. Ele olhou para o céu num ângulo de 45 graus, com uma expressão de profunda melancolia. Ele pensava que era um personagem de nível máximo retornando à vila inicial. Mas agora você está me dizendo que a vila inicial tem um chefe de nível máximo? Que diabos? Como foi que este mundo se transformou nesta monstruosidade? Capítulo 191. Após ensinar o modo sábio a Naruto, a missão de Jiraiya estava completa, e seu olhar foi rapidamente atraído pelas 3 belas mulheres que brincavam na água próxima. Ao ver isso, Naruto imediatamente se despediu dele. Jiraiya, no entanto, nem sequer virou a cabeça. Aquele velho rabugento. Naruto olhou para ele resignado. Ele já estava acostumado com isso há muito tempo. Jiraiya entrava automaticamente em seu modo de concentração, onde ficava alheio ao que o rodeava com a concentração no máximo. Só um bom chute na bunda quebraria isso. Então, Naruto pegou Boruto e saiu imediatamente. Era meio-dia e Naruto e Boruto caminhavam pela pequena trilha de volta para a vila. O calor de agosto era intenso, mas caminhando à sombra das árvores, os dois não sentiram muito calor. A luz do sol filtrava-se pelas folhas acima, espalhando pontos de luz no chão. Tinha um ambiente claramente de verão. Por que o vovô Jiraiya não me ensinou o modo sábio? Boruto abaixou a cabeça, claramente ainda confuso com o que acabará de acontecer. Naruto olhou para ele surpreso. Esse garoto não levou isso a sério, né? Vendo com que facilidade ele mesmo aprendeu, será que Boruto realmente pensou que também conseguiria aprender instantaneamente? Mas qual é a realidade? Olhos, eu aprendi. Cérebro mais mãos. Não, você não fez isso. Naruto ponderou. Boruto já conseguia aprender o Rasengan nessa idade, e seu desempenho no treino de ontem à tarde foi realmente muito bom. Isso mostrou que ele tinha algum talento. Mas Boruto não entendia que a diferença entre as pessoas podia ser maior do que a diferença entre uma pessoa e um cachorro. E ele não entendia o verdadeiro valor do talento de nível SSSSSS. Naruto não se deu ao trabalho de explicar, então simplesmente disse casualmente. Talvez ele seja apenas preguiçoso? É assim mesmo. Boruto suspirou em concordância. Vamos lá. Primeiro vamos comer alguma coisa, depois temos nosso compromisso. Ok. Os dois fizeram uma refeição rápida e depois seguiram para o campo de treinamento. Devido à chegada inesperada de Boruto e à questão de Otsutsuki Urashiki, Naruto não pôde deixar Konoha. Portanto, Naruto planejou cumprir sua promessa anterior. No caminho, Naruto e Boruto encontraram Sasuke e Sakura. Para onde vocês dois vão? Naruto estava um pouco curioso. Será que eles também estavam indo em uma missão? Para o campo de treinamento, é claro, respondeu Sasuke friamente com um olhar que claramente dizia, eu absolutamente não vou ficar para trás por causa de você. Se você, Uzumaki Naruto, vai para o campo de treinamento, então eu, Uchiha Sasuke, naturalmente devo ir treinar também. Em termos de diligência, eu, Uchiha Sasuke, não me submeto a nenhum homem em minha vida. Essa foi uma cena inédita para Boruto. Ele nunca tinha visto o Sr. Sasuke demonstrar emoções tão expressivas. Você já se recuperou? Naruto não havia esquecido que aquele cara tinha sido atingido por 2 Tsukuyomi consecutivos desferidos por seu irmão mais velho. Ao ouvir isso, Sasuke virou a cabeça, respondendo teimosamente, estou bem. Ele estava claramente apenas sendo duro. No entanto, Naruto concluiu que estava quase totalmente curado. Quando ele foi ver o Kakashi-sensei esta manhã, o Kakashi já estava bem. Apesar de Sasuke ter sido atingido por 2, ele era mais jovem. Naruto. Sakura lembrou-se de algo e perguntou preocupada. Está tudo bem mesmo com o incidente do jornal? Está tudo bem, disse Naruto desplicentemente. Ele sabia a que Sakura se referia, ao artigo do Diário do Mundo Ninja. Essa notícia foi publicada sob sua orientação pessoal. Por que destruir minha reputação invencível? Naruto desejou poder fazer isso. Afinal, ele era um oriental tradicional com um fardo moral fundamental. Mesmo que ele derrubasse o daimyo no futuro, ele ainda fabricaria crimes. Quer dizer, ele encontraria uma boa desculpa. Portanto, o objetivo desta operação era dar aos indivíduos ambiciosos de outras aldeias espaço para a imaginação. Konoha não é nada de especial. Uzumaki Naruto não é nada de especial. E se no final ninguém o atacar? Isso também está ótimo. Os ninjas de Konoha desaparecidos apareceriam naturalmente quando necessário. Meu limite moral, Uzumaki Naruto, é bastante flexível. Não pergunte sobre moralidade. Pergunte, e a resposta é, sim, tenho alguns, mas não muitos. Os 4 chegaram ao canto combinado do campo de treinamento e encontraram 4 pessoas já lá, Rock Lee, Tenten, Hyuga Neji e Hinata. O olhar de Naruto se voltou para Hinata, que imediatamente desviou o olhar, tímida. Naruto observou atentamente por um instante e percebeu que, na verdade, ela estava sorrindo por trás da expressão séria. Que estranho, refletiu Naruto. Essa garota já havia tido a ousadia de olhar nos olhos dele antes, então por que estava regredindo hoje? E por que ela estava sorrindo? No entanto, esse não era o objetivo. Lee?
Você não tem uma missão hoje? Naruto havia combinado ontem com Neji de se encontrarem aqui hoje para ajudá-lo com seu treinamento de punho gentil. A presença de Hinata não era surpreendente, mas por que de repente havia tantos outros? Lee deu um passo à frente e cerrou o punho com força, os olhos ardendo com o fogo da juventude. O fogo ardente da juventude nunca se apaga. Neji é um dos meus maiores rivais, e se ele treina mais, eu também preciso treinar mais com ele. Em seguida, ele fez uma pose para Naruto. Os dentes brancos reluzentes fizeram Naruto se lembrar de Gai Sensei e de uma certa marca de pasta de dente que ainda nem existia. Sim, confirmado. Este também é porta-voz. Quanto à terceira pessoa, Naruto olhou para Tenten, que assim como Sakura, estava entusiasmada com as atividades em equipe. Muito bem, Neji, vamos começar. Naruto permitiu que Boruto vagasse livremente e, em seguida, deu um passo à frente para começar a orientar o treinamento de Neji. Essa era uma promessa que ele havia feito durante os exames Chunin, e agora ele a estava cumprindo. Vejo que você já tem uma base sólida, mas a execução dos seus golpes ainda precisa ser aprimorada em um pequeno detalhe. Neji assentiu suavemente. Hinata estava por perto, também ouvindo atentamente, ocasionalmente olhando para Naruto, com os olhos brilhantes e cintilantes. Então eu pergunto a vocês, continuou Naruto, qual vocês acham que é o elemento mais importante da arte do punho? Técnica. Neji ofereceu sua compreensão. Hinata. Naruto olhou para Hinata. Talvez força? Não. Naruto balançou a cabeça, olhando para os dois com um sorriso largo, seus grandes olhos se curvando em um sorriso. Lembrem-se disto, sob o céu, de todas as habilidades, nada é indestrutível, apenas a velocidade é suprema. Contanto que você seja rápido o suficiente, você é invencível. Observe atentamente. Voxash! Voxash! Antes que os dois pudessem reagir, Naruto se moveu repentinamente, golpeando o corpo de Neji 2 vezes em rápida sucessão. Você sentiu isso? Kug. Após Naruto se retirar, Neji finalmente reagiu, agarrando o estômago com dor e agachando-se sem cerimônia. Irmão Neji, perguntou Hinata, preocupada. Estou bem. Só doeu por um segundo. Enquanto falava, Neji se levantou. Ele tocou a barriga, surpreso. O local que antes doía terrivelmente agora parecia completamente normal. Que incrível! A surpresa nos olhos de Neji aumentou ainda mais. De fato, sua intuição estava certa. Naruto estava muito à frente dele. Se a velocidade é o fator principal, então a força e o chakra são os fatores secundários. Naruto então começou a transmitir o conhecimento de artes marciais que havia adquirido ao seu futuro cunhado. Primeiro, velocidade. Segundo, força. E o chakra deve permear tudo. Com esses 3 elementos, alguém seria naturalmente invencível. É claro que Naruto concluiu ensinando uma série de técnicas. Com seu talento de nível SSSSSS, ele já era mais forte na arte do punho gentil do que qualquer outro no clã Hyuga. Não apenas o clã Hyuga, até mesmo o ancestral, o sábio dos 6 caminhos, teria que se curvar e pedir a Naruto para ser seu mestre. Se o sábio dos 6 caminhos conhecesse o punho gentil, é claro. Finalmente, para dar a todos uma visão gloriosa dos resultados futuros, Naruto preparou-se para demonstrar um céu giratório para Neji e os outros. Os olhos de Neji brilharam. Será que está chegando? Ele encarou Naruto atentamente, que retribuiu o olhar com um semblante calmo. Como você sabe, o céu giratório é uma técnica que espelha chakra para criar uma defesa unidirecional ao redor do corpo. Mas, na verdade, essa técnica também pode ser usada para ataque. Afastem-se todos, disse Naruto, acenando com a mão para que recuassem. Ainda mais? Neji perguntou. Conhecendo a força de Naruto, ele já havia instruído todos a se afastarem mais de 10 metros. Mais 100 metros devem bastar. 100 metros. Aqueles que não entenderam a dificuldade ficaram confusos, mas os olhos de Neji se arregalaram, seu rosto tomado por descrença. Até mesmo Hinata, que tinha uma leve noção da dificuldade da técnica, abriu bem a sua adorável boca. Depois que todos se afastaram para uma distância segura, Naruto começou. Observe atentamente. À medida que o chakra era expelido de todos os seus tenketsu, um escudo esférico de chakra azul envolveu Naruto. Essa era uma das técnicas secretas do clã Hyuga, céu giratório. Sob o controle preciso de Naruto, este céu giratório era tão sólido quanto a rocha. Sovosh, 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 Sovosh. Quando o céu giratório se dissipou, todo o solo num raio de 100 metros afundou uniformemente 1,5 metros. Naruto, seu céu giratório é muito forte. Supera completamente a minha imaginação. O futuro cunhado foi o primeiro a correr para frente e elogiá-lo ao ver uma demonstração tão impressionante. Mas Naruto não respondeu. Ele simplesmente fez um gesto pedindo silêncio. Escute. O que? Neji e todos os outros prenderam a respiração, concentrados. Após mais de 10 segundos, ouviu-se um baque e algo realmente caiu do céu. O grupo imediatamente o cercou. Eles viram que o que havia caído era um grande ganso que estava voando alto no ar. Como isso aconteceu? Será que morreu de fome? O raciocínio de Rock Lee era um tanto excêntrico, mas Neji olhou para Naruto. Ao ver o sorriso misterioso de Naruto, Neji entendeu imediatamente. Este foi o efeito do céu giratório agora há pouco? Ele olhou para cima, surpreso. Estava tão alto no céu. Será que realmente poderia ser derrubado por chakra? Essa foi a segunda vez que Neji duvidou da própria vida desde que foi derrotado abertamente por Naruto. Aquilo devia ter pelo menos 1000 metros de altura. Alto. Realmente muito alto. Por um instante, Boruto ficou completamente confuso. Ele respondeu a pergunta ou não? No entanto, ao ver seu jovem pai executar o golpe celestial giratório de seu avô e tia, Boruto de repente percebeu algo chocante. Papai também consegue fazer isso? Capítulo 192. O que vocês estão fazendo todos reunidos aí? Shikamaru e Shoji se aproximaram de longe, curiosos com a multidão.
Praticamente nada. Todos se viraram para eles. Naruto, que estava no centro, sorriu levemente ao ver os dois. Naruto não ficou surpreso com a chegada de Shikamaru e Choji. Esses dois já haviam sido levados em consideração em seus planos. Afinal, um era seu principal estrategista e o outro seu oficial de logística. Como trabalhavam para ele, sua força naturalmente precisava ser aprimorada. Choji era fácil de lidar, bastava oferecer-lhe uma boa comida e ele saltava de um penhasco. Mas Shikamaru era difícil. Esse cara preferia sentar a ficar de pé e deitar a sentar. Ele era incrivelmente preguiçoso. Como fazer Shikamaru treinar ativamente? Um pensamento passou pela sua mente, e Naruto imediatamente teve um plano. Ele se virou e instruiu Neji e Hinata. Vocês dois continuem praticando as técnicas que acabei de ensinar. Então ele caminhou em direção a Shikamaru. Seu olhar percorreu os dois. Ele ficou um pouco surpreso por a terceira pessoa não ter aparecido. Ino realmente deixou passar algo assim? Aconteceu alguma coisa que a atrasou? No entanto, esse não era o ponto principal. Ao se aproximar, Naruto ocultou seus pensamentos, exibindo uma expressão de calma, inocência e compostura. Como de costume, ele perguntou com preocupação. Shikamaru, como está indo sua técnica de imitação das sombras? Está tudo bem, respondeu Shikamaru. Ele notou a expressão no rosto de Naruto, especialmente o olhar que ele não conseguia disfarçar. A sensação de incongruência lhe causou um mau pressentimento. Naruto ergueu uma sobrancelha e fez um gesto com a mão. Então, que tal lutarmos? Lutar com você? Shikamaru era totalmente contra. Ele lutando contra o Naruto? Isso não seria se oferecer de bandeja? Sua inteligência jamais lhe permitiria fazer algo tão estúpido. Que tal isso? Prometo ficar parado, não usar genjutsu e nem ninjutsu elemental de jeito nenhum. Ao ouvir isso, Shikamaru ficou desconfiado. Ele examinou cuidadosamente a expressão de Naruto. Sério? Perguntou ele. Claro. Vendo que Shikamaru ainda hesitava, Naruto usou a provocação. Você não veio até aqui só para assistir sem fazer nada, veio? Vamos lá. É só um treino. Dito isso, ele estendeu a mão decisivamente, não dando a Shikamaru nenhuma chance de recusar. Ao ver a mão estendida de Naruto, Shikamaru teve vontade de reclamar. Na verdade, fui arrastado até aqui pelo Choji. Se a mamãe não tivesse me obrigado a sair, eu estaria aqui deitado no quintal, só olhando as nuvens. No entanto, como seu bom amigo o havia convidado dessa forma, ele não tinha motivos para recusar. Além disso, Naruto sempre fora confiável em sua memória. Muito bem, então. Ele pegou a mão de Naruto. Os dois estavam a 10 metros de distância um do outro. Começar. Choji gritou de lado. A partida havia começado, mas os dois permaneceram imóveis, como se o tempo tivesse congelado. Eles se encararam em silêncio. Tio Choji, o que eles estão fazendo? Boruto não entendia a situação. Crocante, crocante. Choji engoliu uma batata frita e disse em voz alta, não sei. Boruto se virou para ele, parecendo surpreso. Ele não sabe, mas consegue dizer isso com tanta certeza? Shikamaru observava seu oponente com cautela, sua mente analisando rapidamente a situação. Naruto não estava usando jutsus elementais ou ilusórios, então qual seria sua motivação? Pensando em como Naruto havia usado o punho gentil de Neji antes, ele teve um mau pressentimento. Será possível? Não, Shikamaru rapidamente refutou seu próprio pensamento. Ele nunca tinha visto Naruto praticar as técnicas de seu clã. Além disso, essas técnicas secretas eram transmitidas dentro da família. Como um forasteiro poderia ter acesso a elas? Vou ter que experimentar. Olhando fixamente para Naruto, que permanecia imóvel, Shikamaru ativou sua técnica de imitação das sombras. Para sua surpresa, enquanto fazia seu movimento, Naruto, do outro lado da mesa, também se moveu em sincronia, como uma imagem espelhada. Aquele sinal com a mão. Ao perceber o selo de mão de Naruto, os olhos de Shikamaru se contraíram. Será que sua premonição está realmente se concretizando? Sua própria sombra havia sido ativada, mas e a de Naruto? Ele rapidamente olhou para a sombra abaixo de Naruto. Havia muitas árvores ao redor, mas os dois estavam em uma clareira, onde não havia sombras de árvores, nem mesmo de uma folha de grama. Portanto, a sombra de Naruto era perfeitamente visível. Sob o controle de Naruto, sua sombra se movia por conta própria. Vai mudar de ideia? Shikamaru ficou tomado de terror. É verdade mesmo? Terminei. Antes que o choque em seu coração pudesse diminuir, a sombra de Naruto rapidamente se alongou, transformando-se em uma linha negra incrivelmente espessa que avançou diretamente em sua direção. Um suor frio surgiu na testa de Shikamaru, e ele começou a correr decididamente. Ainda bem, eu tive uma premonição. Por mais absurda que fosse a situação, Shikamaru já estava mentalmente preparado. Naruto havia estipulado que não podia se mover, mas Shikamaru tinha liberdade para se mover como quisesse. O comprimento da sombra de cada um era limitado. Mesmo que Naruto dominasse esse jutsu, sua proficiência não seria suficiente. Enquanto, Shikamaru queria continuar se movendo, mas sentiu seu corpo inteiro enrijecer. Era difícil até mesmo mover um dedo. Ele então percebeu que estava congelado no meio da corrida, incapaz de se mover. Ele foi capturado pela sombra de Naruto? Tão rápido assim? Incapaz de mover o corpo ou mesmo os olhos, seu olhar horrorizado só conseguia se fixar no chão. Em seu campo de visão, a enorme sombra negra de Naruto o encheu de pavor. Papai realmente conhece esse movimento? Boruto olhou atônito para a sombra incrivelmente ágil que Naruto controlava sem esforço algum. Boruto sabia sobre manipulação de sombras. Ele sabia que era uma técnica secreta exclusiva do clã Nara. Como seu pai também sabia. Hahaha, você foi pego. Naruto riu alegremente como um bobo de 100 quilos que abriu uma caixa de tesouro e encontrou 3 itens de ouro. Bem então. O tom de Naruto tornou-se repentinamente sinistro, sua expressão ficando igualmente sombria. Agora, por favor, aproveitem o combo de dança do Shikamaru-chan.
Neji e Hinata ali, Tenten e os outros que se reuniram por curiosidade, pareciam perplexos e confusos. Um combo de danças. O que é isso? Começar. Naruto gritou e começou a controlar habilmente sua enorme sombra negra, semelhante a uma montanha, para abusar do corpo de Shikamaru. Como ele o abusou? Fazendo dançar, é claro. Seu chakra era tão profundo quanto o oceano, suficiente para fazer Shikamaru dançar até o fim do mundo. E assim, sob os olhares atentos de todos, Shikamaru começou gloriosamente a dançar terra pura da felicidade. A postura encantadora, o jogo de pé sedutor e até mesmo as pequenas expressões de tirar o fôlego em seu rosto ganharam vida de forma vívida sob o controle absoluto de Naruto. Foi um espetáculo de um tipo diferente. Ha. Boruto, que não estava envolvido, foi quem riu mais alto, e logo todos os outros começaram a rir sem parar. Quanto a Hinata, após um momento de silêncio atônito, seu rosto ficou vermelho. Shikamaru, o homem do momento, tinha uma expressão de quem desejava morrer a todo custo. Mas por mais miserável que parecesse seu rosto, seu corpo era forçado a assumir várias poses difíceis sob o controle de Naruto. Acabou para mim. Eu, Shikamaru, acabei. Naquele momento, por mais que ele costumasse ser preguiçoso, seu rosto estava vermelho como um tomate, pois ele ainda era jovem. Eu, Nara Shikamaru, tenho muita vontade de morrer agora. No entanto, sob o controle de Naruto, e muito menos após sua morte, era difícil até mesmo mover um dedo. Após sofrer humilhações sem fim, Shikamaru fez um grande juramento. Ele absolutamente, faria todos ali dançarem essa dança. Assim que as palavras duras saíram de sua mente, o controle de Naruto forçou Shikamaru a assumir uma pose provocativa, fazendo todos rirem ainda mais alto. Naquele momento, Shikamaru realmente queria morrer. Shikamaru dançou a tarde inteira. A noite caiu. A vila de Konoha acolheu sua magnífica noite. Tudo bem. Naruto optou por apagar sua luz brilhante, permitindo que o mundo descansasse por uma noite. Porque ele tinha um bom coração, entende? Após acompanharem pessoalmente Shikamaru, quase exausto, paralisado e inconsciente, até sua casa e pedirem sinceras desculpas aos pais dele, Naruto e Boruto voltaram para casa. O tio Shikamaru vai ficar bem? Ele está bem. Talvez ninguém mais saiba, mas como Naruto poderia não saber, Shikamaru era um de seus melhores amigos. Como ele pôde deixar Shikamaru em perigo? Ele o alimentou continuamente com várias pílulas do garanhão durante toda a apresentação. Shikamaru estava fingindo completamente estar inconsciente agora mesmo. Afinal, ele não teria a menor chance de encarar ninguém enquanto estivesse consciente. Naruto esperava que Shikamaru aprendesse a lição com isso e parasse de ser preguiçoso com seu treinamento. Caso contrário, ele realmente não teria outra opção. Afinal, eles eram bons amigos. Ele não podia continuar atormentando apenas ele, transformando sua vida no inferno. No entanto, após essa instrução pessoal de nível magistral, e especialmente depois de Shikamaru tê-la experimentado em primeira mão, ele só precisou de um pouco de discernimento para alcançar um salto gigantesco em sua força. Ele estava ansioso para ver a melhora de Shikamaru. Pai, você sequer conhece o jutsu secreto das sombras da família Nara? Boruto parecia animado, chegando até a esquecer de se ater ao seu título respeitoso. Antes de hoje, ele jamais imaginara que o jutsu secreto das sombras da família de Shikadai pudesse ser usado dessa maneira. Foi simplesmente incrível demais. Naruto parecia humilde. Só um pouquinho. Eu só sei um pouquinho. Haha. Pai, você é humilde demais. Boruto agora tinha certeza absoluta de que seu pai estava sendo modesto demais, a ponto de esconder muitas coisas boas e não transmiti-las a ele. Ele havia decidido. Assim que retornasse, ele se tornaria formalmente aprendiz de seu próprio pai e aprenderia todas essas várias técnicas de ninjutsu. Com tantos jutsus incríveis disponíveis, aquele senhor Sasuke, que não é lá muito legal, poderia simplesmente se afastar. Sasuke? Nunca ouvi falar dele. Capítulo 193. Era tarde da noite. Uma densa escuridão envolvia Konoha. Além de algumas luzes na área comercial e dos postes de iluminação que atraíam insetos nas ruas, toda a vila havia adormecido. Na grande mansão, a luz brilhante do luar entrava pela janela, iluminando Naruto deitado na cama. Ele estava deitado de costas, respirando normalmente e claramente adormecido. De repente, os olhos de Naruto se abriram de repente. Ele está aqui, sussurrou Naruto. Nos últimos dias, para evitar que o alienígena chamado Otsutsuki Urashiki emboscasse sua casa, ele vinha dormindo com os dois olhos abertos. Um olho era responsável por ficar de guarda e o outro por vigiar. Ele não se atreveu a dormir nem por um instante. Ele chegou a arrastar Kurama para fora do campo de treinamento usando seu próprio corpo. Ele geralmente possuía um jutsu de selamento que restringia a percepção externa de Kurama, mas ultimamente, ele havia removido todas as restrições, transmitindo constantemente sua vida ao vivo para a raposa de 9 caudas. Ele fez isso para que Kurama pudesse servir de vigia. Era para evitar que sua casa fosse roubada pelo alienígena caso ele realmente adormecesse. Com essa dupla proteção, Naruto não acreditava que alguém chamado Otsutsuki Urashiki pudesse se aproximar sorrateiramente dele à noite. Ele era tão cauteloso porque não sabia nada sobre o Otsutsuki Urashiki. Por isso ele era tão vigilante. Quem imaginaria que métodos esse alienígena, que não existia no banco de dados do sistema, possuía? Se ele realmente morreu, todos esses anos evoluindo sua conta não teriam sido em vão. Embora parecesse despreocupado durante o dia, seu nível de alerta estava, na verdade, no máximo o tempo todo. Ele era naturalmente cauteloso. Mas tudo bem. Ele ainda não havia esperado pelos Otsutsuki, mas Sasuke havia chegado primeiro. Naruto deitou-se novamente, ouvindo atentamente a conversa entre os dois. Entretanto, algumas salas adiante. Toque, toque. Boruto.
Sasuke bateu suavemente na janela, acordando Boruto, que estava dormindo. Boruto acordou relutantemente, esfregando os olhos sonolentos ao reconhecer a figura do lado de fora da janela. Sasuke-sensei? Ao ver que era Sasuke, ele saiu da cama e abriu a janela por dentro. Onde você esteve nesses últimos dias? Perguntou Boruto, um pouco confuso. Sasuke não tinha tempo para formalidades. Uma pergunta o perturbava há 2 dias, e ele não conseguiria descansar até obter uma resposta. Essa tartaruga ainda está com você? Claro. Boruto ainda estava um pouco confuso, seu cérebro ainda não estava totalmente desperto. Tire isso daqui rapidamente. Embora o rosto de Sasuke estivesse tão inexpressivo como sempre, até Boruto conseguia sentir a urgência em sua voz. Ah, tá bom, tá bom. Boruto rapidamente buscou a tartaruga, Taras. Olhando para a tartaruga que estava encolhida e apática dentro de sua carapaça, Sasuke a chamou pelo nome algumas vezes. Como a tartaruga não reagiu, ele olhou para Boruto. Tem sido assim o tempo todo? Boruto coçou a cabeça com um olhar de impotência. Desde que se recolheu para dentro da casca naquele dia, não saiu mais. Sasuke franziu a testa profundamente. Parecia que confirmar as coisas com Tara seria difícil. Seria complicado verificar suas suspeitas. Sasuke permaneceu em silêncio, seus olhos brilhando com pensamentos. Após dias de investigação, ele descobriu que este mundo era drasticamente e irreconciliavelmente diferente do mundo ninja em sua memória. Mas todas essas mudanças já haviam ocorrido antes da chegada deles. Sasuke queria perguntar a Tara se a culpa ainda era deles. Se eles retornassem ao mundo original, o mundo futuro também mudaria. Além disso, Sasuke tinha muitas outras dúvidas. Nos últimos dias, como não podia se afastar muito de Konoha, ele só pôde investigar dentro da vila. Justamente por isso, encontrou muitas diferenças naquele lugar tão familiar. Ao rastrear a origem das mudanças, Sasuke percebeu que tudo havia começado alguns anos antes. Por volta da mesma época em que a lanchonete hambúrguer do velho chefão foi inaugurada. Ele investigou a hamburgueria minuciosamente e não encontrou nada suspeito, além do fato de a comida ser muito saborosa. Só havia uma outra possibilidade, que o velho padrinho de cabelos grisalhos, aquele que vivia atropelando pessoas, tivesse conseguido escapar de seu olhar. Mas isso era completamente impossível. Será possível? Sasuke ficou perdido em pensamentos por um momento. Sasuke-sensei, o que exatamente está errado? Boruto agora estava completamente acordado. Sasuke afastou seus pensamentos dispersos, lançando um olhar para Boruto. Os cabelos loiro-dourados e as pupilas azuis, estranhamente belas e brilhantes sob o luar, o fizeram lembrar de Naruto. Se fosse o Naruto, eles com certeza poderiam conversar. Nada. Por fim, ele desviou o olhar de Boruto e olhou pela janela. Sasuke decidiu não explicar tudo para Boruto. Afinal, esses assuntos estavam muito distantes da realidade de Boruto. Ele nem havia nascido ainda e não conhecia aquele lugar. A propósito, Sasuke se virou. Você tem passado muito tempo com o Naruto nesses últimos dias. Descobriu alguma coisa sobre ele? Ele estava ocupado investigando e não tinha prestado muita atenção em Naruto. Ao ouvir isso, Boruto deixou de estar com sono. Sasuke-sensei, meu pai nunca me disse que ele era tão legal quando era jovem. E não só isso, eu não fazia ideia de que ele era tão incrível e conhecia tantos ninjutsus. Boruto descreveu animadamente suas observações sobre Naruto nos últimos 2 dias. Sasuke escutou em silêncio. Quanto mais ele ouvia, mais chocado ficava. Após ler aquele artigo de jornal, ele tinha uma ideia da força de Naruto, mas não havia percebido que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Após Boruto terminar, Sasuke olhou atentamente para sua expressão e perguntou: parece que você revelou praticamente tudo sobre nossas origens, não é? Bem, Boruto coçou a cabeça sem jeito, olhando para baixo com culpa, com medo de encarar Sasuke. Após um instante vendo Sasuke ainda o encarando, Boruto só conseguiu mostrar a língua de forma atrevida e explicar. Não consegui evitar. Meu pai é incrível demais. Ele simplesmente olhou para mim e me desvencilhou completamente. É assim mesmo. Sasuke não viu nenhum sinal de arrependimento no rosto sorridente de Boruto, mas comparado ao que ele havia investigado, isso já não importava. Após perguntar o que precisava saber, Sasuke se virou para ir embora. Sasuke-sensei, aonde você vai? Perguntou Boruto, debruçando-se para fora da janela. Sasuke parou e olhou para trás para ele, a lua iluminando-o com um ar de mistério. Não se preocupe, eu vou observar e proteger você em segredo. Dito isso, ele se virou e saiu, como se tivesse tomado uma decisão definitiva. Após observar a figura de Sasuke se afastar, o tranquilo Boruto balançou a cabeça e voltou a dormir. No entanto, no instante em que Sasuke saiu, foi parado por uma figura que conhecia muito bem. Sasuke. Naruto sorriu amplamente, examinando o Sasuke mais velho à sua frente. Na verdade, ele conhecia bem esse Sasuke, já o tendo derrotado várias vezes na arena de duelos. Ver a pessoa real foi apenas a primeira ou segunda vez. Naruto. Sasuke também encarou a figura à sua frente, uma figura tão familiar de suas memórias. Cabelo loiro dourado, olhos azuis. Semelhante, muito semelhante. Mas quando seus olhares se encontraram, Sasuke percebeu imediatamente que o Naruto à sua frente não era o Naruto que ele conhecia. Como amigo próximo, Sasuke conhecia Naruto muito bem. O Naruto em sua memória era o Naruto trabalhador, o Naruto persistente e o Naruto batalhador. Ele sempre via a chama de nunca desistir naqueles olhos. Eu nunca volto atrás na minha palavra. Era o jeito ninja de Naruto, seu compromisso inabalável. Mas, nesses olhos, Sasuke via apenas confiança. Uma confiança contida que irradia de dentro para fora. Não, Sasuke sentia que ainda faltava alguma coisa.
Certo, o volume alto. O jovem Naruto gritava sobre tudo o que fazia para chamar a atenção. Era sua maneira peculiar de externalizar sua solidão, deixando que todos soubessem o que ele estava fazendo. Esse Naruto não tinha isso. Tudo que Sasuke via era uma sensação de calma e distanciamento. Ele não parecia estar buscando reconhecimento desesperadamente como o Naruto que ele conhecia. Ao ver a figura familiar de Naruto, Sasuke tinha muitas coisas que queria dizer, mas sua voz interior o advertiu. Este não é o Naruto que você conhece. Este é um estranho. No fim, ele permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra. Naruto deu uma risadinha. Você vai embora sem nem dizer olá? Sasuke permaneceu em silêncio. Dá para perceber que você não quer mesmo se comunicar com seu velho amigo aqui, disse Naruto novamente. Aquele pirralho do Boruto só tinha fragmentos de informação, mas esse Sasuke mais velho sabia muito mais. Naruto estava ansioso para extrair alguma informação dele. No entanto, ao observar o comportamento de Sasuke, ele percebeu que seu plano provavelmente fracassaria. Ele considerou usar um genjutsu, mas o oponente era Sasuke, que possuía o Rinnegan e o Mangekyou Sharingan. Seria difícil demonstrar poder visual suficiente em sua forma base. Ele provavelmente teria que ativar o Sharingan para atingir seu objetivo. Nesse caso, esquece, suspirou Naruto mentalmente. Seus pensamentos mudaram rapidamente e Naruto lançou-lhe um olhar divertido provocando. Qual é o problema? Ficou mudo de repente quando me viu? Com o inimigo à frente, você deveria pelo menos me dar alguma informação sobre o Otsutsuki Urashiki, não é? Sasuke ponderou por um momento. Ele achava que Naruto tinha uma força razoável. Embora talvez não fosse tão forte quanto ele próprio, certamente era uma vantagem. Então, ele falou em tom pausado. Urashiki é uma existência de fora do mundo ninja. Seus olhos são muito especiais. Eles começam como um Byakugan, mas ele pode transformá-los em um Rinnegan. Após a explicação de Sasuke, Naruto finalmente conseguiu entender um pouco sobre o Otsutsuki Urashiki. Urashiki possuía o Byakugan, o Rinnegan e outras técnicas oculares. Ele também tinha habilidades únicas como movimentação espacial e ferramentas estranhas como um anzol e uma cesta de pesca. Além disso, havia habilidades potencialmente desconhecidas e um estado especial ainda não esclarecido. Após ouvir, Naruto teve apenas um sentimento. Esse Otsutsuki Urashiki não parece ser simples. Com base na descrição de Sasuke, ele realmente sentiu que o oponente seria bastante difícil de enfrentar. Ele poderia até ser morto se não tomasse cuidado. Afinal, essa era uma existência que transcendia a versão do sistema. Quem sabia se o oponente possuía atributos descomunicáveis? Ou algum trunfo supremo? Ou um mecanismo único? Tipo, matá-lo só com o olhar? O desconhecido é o maior inimigo. Como era de se esperar de um alienígena? Como era de se esperar de uma raça alienígena que iniciou a migração interestelar? Felizmente, a força do oponente ainda estava dentro do sistema de poder conhecido. Se todos os alienígenas fossem como o cantor em O Problema dos Três Corpos, lançando um ataque dimensional, quem poderia sobreviver a isso? Naruto decidiu. Primeiro, mantenha a calma. Após a troca de mensagens, Sasuke foi embora. Ele não olhou para trás. Naruto sentiu que talvez Sasuke tivesse passado tempo demais com o Naruto do outro mundo, e seus sentimentos por Naruto tivessem se dissipado? Por que mais ele seria tão insensível? Tanto faz, hora de voltar a dormir. A noite transcorreu sem incidentes. No dia seguinte, quando o céu mal começava a clarear, Naruto não se levantou. Ele esperou até o sol estar alto e o céu completamente claro antes de arrastar Boruto para um local fora da vila. Como problemas estavam se formando, Naruto não ousou ficar com seus amigos. Se algum deles morresse acidentalmente, nem mesmo se todos os Otsutsuki pagassem por isso seria suficiente. Em um pedaço de terra verde nos arredores da vila, Naruto e Boruto começaram seu treinamento do dia. Vamos lá, hoje vamos continuar com o seu treinamento de Rasengan. Certo. Boruto estava cheio de espírito de luta, sendo instruído por um pai tão incrível. Naruto olhou repentinamente para um ponto no céu. Ao perceber a anomalia, Boruto também olhou na direção do olhar de Naruto. Finalmente te encontrei. Jinchuriki da 9 caudas, ecoou uma voz zombeteira. Capítulo 194. Em pleno ar, Urashiki Otsutsuki segurava uma vara de pesca vermelha, com o rosto tomado por uma expressão de divertimento zombeteiro. Seus olhos Byakuga observavam friamente as duas figuras abaixo. Em seu campo de visão, ambas as figuras tinham cabelos loiro-dourados e olhos azuis claros, mas Urashiki já reconheceu uma delas. O incômodo persistente que repetidamente obstruía suas tentativas de recuperar as bestas com cauda. Seus incômodos, vou colher vocês dois de uma vez. Urashiki examinou as duas figuras com um olhar de arrogância desenfreada. Ele estava completamente confiante. Os humanos eram apenas uma espécie inferior. Como eles poderiam se comparar ao clã Otsutsuki? Até mesmo o próprio chakra deste mundo foi um presente do clã Otsutsuki, e agora ele, Urashiki Otsutsuki, estava simplesmente recuperando o que era deles. Como Momoshiki e Kinshiki falharam devido a circunstâncias imprevistas, a tarefa de plantar a árvore divina teria que recair sobre ele. Urashiki sabia muito bem disso. Seu propósito ao viajar pelo tempo até este mundo era recuperar o chakra da raposa de 9 caudas. Ele tinha ouvido falar da batalha entre Momoshiki e Naruto em Konoha. O Jinchuriki adulto da raposa de 9 caudas conseguiu derrotar Momoshiki, embora por pouco, obtendo um pouco do chakra da árvore divina. Ele era realmente difícil de lidar. Pensando nisso, seu olhar percorreu o belo garoto abaixo. Ao ver aquele pirralho, um leve sorriso reapareceu no rosto de Urashiki. Se o Jinchuriki da raposa de 9 caudas adulto era difícil de lidar, certamente ele poderia derrotar o Naruto atual, que ainda era menor de idade. Embora o plano tivesse mudado, impedido por aquele forasteiro de alcançar o Jinchuriki em uma idade ainda mais jovem, foi o suficiente.
Ele parecia ter apenas 11 ou 12 anos. Quão forte ele poderia ser? Isso seria tão fácil quanto roubar o doce de um bebê. Urashiki olhou para a esquerda e para a direita, sem ver aquela figura incômoda que o bloqueava constantemente. Excelente! Sem esse obstáculo, ninguém conseguiu pará-lo desta vez. Pai, é ele. É aquele cara que quer te capturar. Boruto apontou o dedo para Urashiki no ar. Naruto assentiu levemente, examinando o homem acima dele. Então este é Urashiki Otsutsuki? Vestido com um manto branco e segurando uma vara de pesca vermelha, ele flutuava no ar sem nenhum apoio. Sua suspensão sem esforço fazia parecer o mestre daquela terra e daquele espaço. A capacidade de voar em qualquer mundo era uma prova de poder. Essa pessoa certamente tinha toda a arrogância típica de classe B. No entanto, enquanto seus olhos percorriam a vara de pescar na mão de Urashiki, o DNA de homem pescador interior de Naruto foi profundamente despertado. Que equipamento excelente! É meu. Com essa coisa, ele não conseguiria fisgar qualquer coisa. Finalmente te conheci, Senhor Naruto Uzumaki. Para Urashiki, a situação parecia perfeita. Ele até tinha tempo livre para conversar. Ao ouvir com atenção, Naruto achou a voz um tanto familiar. Quem é? Embora pensasse nisso, perguntou com fingida curiosidade. Você me conhece? Naruto se sentiu relaxado, pronto para prosseguir com o plano. Uma investigação gradual para compreender todas as habilidades de seu oponente. Claro, você é muito famoso. A paciência de Urashiki existia, mas era limitada. Ao dizer famosos, ele brandiu a vara de pesca que tinha na mão, e a linha disparou com um anzol diretamente em direção a eles. A situação era a seguinte: o inimigo estava exposto e eu estava escondido. Naruto pretendia conter seu verdadeiro poder, arrastando Boruto por pouco para fora do caminho do ataque. Bang! O anzol bateu com força no chão, levantando um pouco de terra. A potência e a velocidade desse ataque parecem bem comuns, não é? Enquanto se esquivava, Naruto ainda teve a presença de espírito de avaliar a força de Urashiki. Ao mesmo tempo, ele olhou para o anzol na ponta da linha. É esse o gancho que Sasuke mencionou? Aquele que pode roubar o chakra de uma pessoa se atingir? Naruto ficou tentado a testar, imaginando quão rápido ele conseguiria se recuperar caso seu chakra fosse drenado. Mas foi apenas um pensamento passageiro. Com um inimigo poderoso à sua frente, ele não seria tão tolo. Ele se esquivou, não é? O sorriso de Urashiki permaneceu, sua expressão completamente relaxada e casual. Para ele, o Jinchuriki de 9 caudas já era um macaco em sua palma, incapaz de escapar de suas garras. De repente, uma fria ferocidade cruzou seu rosto. De novo. Sovosh. A vara de pesca controlada foi brandida com força mais uma vez. Rápido desvie. Naruto arrastou Boruto novamente, escapando por pouco do ataque. Clang! Um som como de uma rocha quebrando. Uma enorme pedra perto de onde Naruto estivera foi facilmente despedaçada pela linha de pesca. Os olhos de Naruto brilharam. Essa vara de pesca é definitivamente de altíssima qualidade. Ninguém vai tirá-la de mim. No entanto, ele não deveria deixar o inimigo atacar livremente. Era a hora de contra-atacar. Boruto, observe com atenção. Sim, os olhos de Boruto brilharam. Será que o papai vai fazer alguma coisa? Boruto estava cheio de expectativa, imaginando como seu poderoso pai derrotaria esse Urashiki. No entanto, Boruto viu Naruto esfregar a marca de selamento no dorso da mão, e um shuriken apareceu em sua mão. Naruto esfregou e um shuriken se transformou em 4. Apenas shurikens. Observem atentamente. Naruto gritou novamente, arremessando-os com força. Tic. Shuriken. Os olhos de Urashiki estavam desdenhosos. O que coisas tão triviais poderiam realizar? Seriam capazes até mesmo de matar alguém? Urashiki não prestou atenção na shuriken. Sovosh, sovosh, sovosh. Para sua surpresa, quando o shuriken voou, as lâminas, lançadas juntas, começaram a traçar 4 curvas graciosas diferentes, indo diretamente em sua direção. Ele brandiu casualmente sua vara de pesca para interceptá-los. Mas Urashiki viu claramente que o shuriken, depois de ser lançado, se movia cada vez mais rápido. Quando o alcançaram, estavam 3 pontos mais rápidos que um raio. Sua tentativa de interceptação com a vara de pesca falhou completamente. Os 4 shurikens romperam sua defesa e voaram diretamente em direção a Urashiki. Tarde demais. No momento em que Naruto pensou que os shurikens estavam prestes a atingir Urashiki, ele viu o corpo de Urashiki se contrair, começando a se dissolver em uma imagem residual. Os 4 shurikens cuidadosamente direcionados atravessaram-no sem o atingir. Então, o shuriken atingiu apenas uma imagem residual? Ao observar Urashiki, percebe-se que seus olhos já haviam mudado do Byakugan para um par de Rinnegan azuis. É só isso? Naruto murmurou para si mesmo. Este era o Rinnegan azul que Sasuke havia mencionado. O Rinnegan azul não estava disponível na loja do sistema? Seria algum tipo de doujutsu de edição limitada? E qual era sua capacidade? Tempo de bala? Tic. São apenas shurikens minúsculas, não conseguem me acertar. Urashiki falou alto de propósito, como se quisesse provar que estava certo. Pá, não se preocupe, ainda não acabou. Naruto acenou com a mão novamente. Os shurikens que haviam atravessado a imagem residual de Urashiki de repente se viraram, voltando diretamente em direção a Urashiki por trás. Dessa vez, eles foram ainda mais rápidos. Mas, assim que os shurikens apareceram atrás de Urashiki e estavam prestes a atingi-lo, Urashiki se transformou em uma dúzia de origamis vermelhos e desapareceu. Isso é, Naruto franziu a testa. Ele desviou disso também. Será que a habilidade daqueles olhos é algo como aqui da observação?
Ele olhou para cima e viu Urashiki reaparecer em outro ponto no ar. Eu já te disse, seus shurikens não podem me acertar. O tom de Urashiki era incrivelmente zombeteiro, como se ele estivesse brincando com Naruto. Então não me resta outra escolha. Naruto gritou dando de ombros como se aquele fosse o único golpe poderoso que ele tinha para atacar Urashiki. Ao ouvir isso, Urashiki sentiu um enorme alívio. Ele sabia disso. Aquele shuriken foi apenas um golpe de sorte. Como é possível que esse jovem Naruto Uzumaki seja tão forte? Será possível que ele seja como a versão adulta de si mesmo uma década depois? Impossível. Absolutamente impossível. Nesse caso, preparem-se para morrer. Dito isso, seu anzol voltou a atacá-los. Sovosh. Ao longe, uma figura surgiu de repente correndo em direção a eles. Ao se aproximar, Sovosh, Sasuke apareceu de repente atrás de Urashiki, brandindo sua espada com força. Infelizmente, Urashiki desviou novamente usando seu jutsu de substituição de origami. Seus movimentos estão lentos. Parece que seu chakra ainda não se recuperou completamente. Urashiki reapareceu à distância, zombando da aparência abatida de Sasuke. Sasuke o ignorou, olhando em vez disso para Naruto e Boruto. Naruto, Boruto, vão agora. Deixe esse Urashiki comigo. Com essas palavras, ele manteve-se firme, encarando Urashiki sozinho com a espada desembainhada. Suas costas eram como uma montanha. Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!